Quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. A cada dia Deus tem para nós uma novidade de vida e nós sabemos que a mão do Senhor, ela está estendida para todo aquele que nele crê e também para aqueles que não crê. Deus está estendendo a sua mão para que possamos alcançar a vida. A palavra de Deus nos ensina lá no livro de Isaías, capítulo 59, versículo 1 e 2, que existe algo que nos separa de Deus. Existe algo que nos separa da nossa família e da nossa própria vida. Precisamos entender aquilo que une você com as pessoas, com a família, com Deus, e aquilo que separa. Eu preciso ter a consciência daquilo que me dá vida e daquilo que arranca de mim a própria vida. Não é o diabo que me afasta de Deus, não é as dívidas, não é as pessoas que me afastam de Deus, não é a crise que me afastam de Deus. A Bíblia revela que o que nos afasta de Deus é os nossos pecados, os nossos erros. Quando a palavra de Deus revela lá no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 37, eu preciso alinhar as minhas palavras dentro da verdade, dentro do sim e do não. Minhas palavras têm que estar baseadas no sim, sim e não, não, dentro de uma consciência, de um entendimento, de uma vontade totalmente consolidada com Deus. Eu preciso entender, eu preciso me levantar e entender que preciso da ajuda de Deus, necessito do socorro de Deus para viver bem, para estarmos bem com Deus, para desfrutar, edificar, para multiplicar, experimentar o melhor de Deus, as bênçãos de Deus para a nossa vida. Não tem como você experimentar as bênçãos de Deus estando longe dele. Não tem como você desfrutar do melhor de Deus se você não estiver próximo dele. A Bíblia diz que a minha vontade me afasta de Deus, que o meu entendimento, que minhas ideias, que os meus pensamentos, eles me afastam de Deus, porque o pensamento do homem é completamente diferente dos pensamentos de Deus. Se alinhe com Deus, aprenda a viver de acordo com a vontade de Deus. A palavra de Deus, ela fornece para nós crédito espiritual. A palavra de Deus, ela me dá poder, ela me capacita, ela me dá crédito. A palavra de Deus me coloca de pé, ela me aproxima de Deus, ela me faz edificar, crescer. A palavra de Deus produz dentro de mim a capacidade para fazer as boas obras. A palavra de Deus, ela une o seu povo com o seu Deus. O Salmo 121, Davi me lembra, ele diz: eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? A Bíblia revela que nós precisamos de socorro. A Bíblia revela que temos o inimigo. A Bíblia revela que estamos num lugar de perigo, num lugar de morte, num lugar de tristeza, de dor. Estamos num lugar de sofrimento. Precisamos de socorro. E aí ele diz: eu olho para o céu e digo: de onde me virá o socorro? Mas a sua consciência, o seu entendimento, rapidinho, ele já conclui a frase e diz: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. É Ele que me socorre. Se eu tiver Deus comigo, não corro perigo. Se eu tiver Deus comigo, eu não estou em perigo, porque 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. A palavra de Deus fala: Ele nos protege, Ele é o nosso escudo. Tome posse da tua vida, daquilo que Deus preparou de melhor para você. Existem muitas coisas
que te separa de Deus, e essas coisas estão dentro de você, elimine elas, abra mão delas, renuncie pelo amor de Deus, pela vida em Cristo Jesus. O Senhor é quem vai na nossa frente, é Ele que prepara tudo, é Ele que faz tudo. Nós não fazemos nada, só confiar em Deus, só entregar a Deus, só buscar a Deus, só procurar estar perto de Deus. Deseje isso. Eu preciso desejar, eu preciso ter sede, eu preciso buscar. Nada é impossível para aqueles que querem. Você pode estar distante, quando você quer, não tem distância, tudo é perto. A condição para nós aproximarmos de Deus, precisamos nos esforçar, precisamos de esforço, precisamos nos preparar para aproximarmos de Deus. Precisamos preparar o nosso psicológico, o nosso coração tem que estar desejoso de Deus. Não é o fato de você estar na igreja e achar que está perto de Deus, não é o fato de você morar na casa de um crente, seu pai ser crente, sua mãe ser crente. Às vezes você acha: eu estou perto de Deus. Não, muitas vezes não acontece. Existem muitas pessoas que estão dentro da igreja, mas elas estão longe de Deus. Existem muitas pessoas que estão fora da igreja e elas estão perto de Deus. Eu preciso ter um coração aberto para que o Senhor possa verdadeiramente edificar em mim a imagem do seu Filho Jesus Cristo. Queremos isso, desejamos isso. Há um propósito de Deus para se cumprir em nossas vidas. Com Deus você não perde, você ganha, só ganhamos. Deseje isso, busque isso, acorde pela manhã cedo, agradeça, busque a presença de Deus, porque Ele já está no teu coração. Eu preciso estar cheio, eu não posso estar pela metade, eu não posso ter um pouquinho de Deus, eu quero estar cheio de Deus. Mas existe algo poderoso, algo forte, que está dentro de nós, e isso quer nos afastar de Deus, tirar a vontade de adorar a Deus, tira a vontade da pessoa ir à igreja, a vontade humana, a vontade da carne. Lá em Romanos capítulo 6, a Bíblia diz que nós precisamos verdadeiramente da justificação, e aquele que morreu para o pecado, ele foi justificado em Cristo Jesus. Como isso é lindo! A Bíblia diz em João capítulo 3, versículo 6, aquele que nasce da carne é carne, aquele que nasce do Espírito é Espírito. Precisamos desejar as coisas espirituais, precisamos desejar as coisas do alto, que alegra Deus. A alegria de Deus é a nossa força. Por isso, amado, eu quero deixar esse versículo da palavra de Deus em Isaías 59. A palavra fala claramente: Deus está com suas mãos estendidas, Ele está com seus ouvidos abertos, mas os nossos pecados, os nossos erros, o mau costume, a maldade do coração, as malícias, isso nos afastam de Deus. Isso nos impede de sermos felizes, de multiplicar, de sermos bênçãos sobre a terra. A Bíblia diz: nós somos uma bênção, que possamos viver o que a palavra diz, o que a palavra revela. Eu quero deixar aqui meu abraço, quero deixar aqui a palavra de Deus para o teu coração nesse dia de hoje. Tome posse, viva o que em nome de Jesus Cristo eu oro, para que a palavra de Deus, que tem poder de transformar o homem, de mudar a vontade do homem pela vontade de Deus, a palavra de Deus no livro de Hebreus capítulo 4, versículo 12, diz que ela é poderosa para capacitar o homem em toda boa obra. Ela discerne o pensamento, a alma,
ela tem um entendimento do seu coração. Então Deus transforma a natureza humana dentro de uma natureza totalmente espiritual. Que Deus abençoe o teu coração, que Deus visite a tua vida, que Deus te dê paz, em nome de Jesus Cristo. Assim seja. Amém.